Sejam muito bem-vindos ao Conecta Mais, o podcast do Conecta Ceia 2024, em que nós estamos aqui hoje, na programação riquíssima, contemplando mais um ano de um trabalho bem feito, de diversos resultados do Ceia. Enfim, comemorações de mais de 240 milhões investidos em pesquisa, desenvolvimento, inovação, capacitando pessoas, produzindo inovação e, lógico, para que isso de fato chegue à sociedade de uma maneira sustentável, de uma maneira autossuficiente. Não adianta simplesmente só fazer ciência, não adianta só falar do ensino dessas práticas, mas gerar negócios. Isso sim, não há crime em fazer ciência e ganhar dinheiro com isso. Então, hoje eu quero, agradecer demais a presença de dois parceiraços que a gente tem aqui no Ceia, que também participam das frentes do Axit e que vai trocar uma ideia de altíssimo nível, falar um pouquinho pra gente da experiência deles, de fato, em deep techs, em startups, spin-offs, enfim, diversas palavras muito bonitas, mas entender um lado que foi até dito aqui um pouco mais cedo, sem o Photoshop, aquele lado sem o filtro do Instagram, para ver de fato o que rola nesses bastidores, quais são os principais desafios, o que eles fizeram na vida deles. E óbvio, inclusive, junto da história do Ceia. Essa galera se mistura aqui dentro, não só de maneira indireta, participando desses projetos, dessas pesquisas, seja em mestrado, seja em mentoria, mas também dentro de ações de negócios, incentivado e acelerado aqui, fazendo pesquisa, desenvolvimento e principalmente inovação aqui dentro do Ceia. Então, de novo, brigadaço, ambos vão se apresentar, mas enfim, tá comigo Rodrigo Helser e Lucas Assis, dois parceiraços que, por favor, se apresentam, o que a gente fala, zero modesta. Aqui agora é para esquecer a modéstia em casa, por favor, se apresentem aí, fiquem à vontade. Bom, vou começar que meu currículo é menor, E aí já... Então, eu sou o Lucas Assis, eu sou engenheiro eletricista, mestre em ciência da computação. Estou finalizando, dizem aí as línguas que eu finalizarei meu doutorado esse ano. Vamos ver aí. Já tem alguns anos, Já tem alguns bons anos. Tem alguns professores aqui, o Anderson, inclusive, que fala que eu tenho um patrimônio da UFG já tatuado. Patrimônio você aqui. Mas toda essa trajetória foi construída com inteligência artificial e robótica, são as duas áreas que eu sou apaixonado. Participei de várias competições de robótica durante a graduação, durante a pós. E depois, em 2018, a gente teve essa ideia maluca aí de por que não transformar robô em produto, E estamos nessa trajetória aí há 6 anos. A Syncar é uma empresa que tem operações no Brasil, no Canadá e na Irlanda, e estamos navegando esse processo de scale-up agora, Então, uma nova etapa ali na vida da Syncar, mas essa é a minha trajetória aí até agora. Muito bacana. Bom, vamos lá. Eu tenho um caminho um pouco diferente do tradicional aqui no Ceia. Eu venho de uma faculdade de administração na FEA USP. Minha escola foi em consultoria de gestão, muito voltada a resolver bucha de negócio. Comecei a empreender cedo, com 24 anos, eu abri uma agência de publicidade junto com a Integration, consultoria na época. Vendi uma agência para uma holding internacional. Depois eu fiz uns 7 negócios, já fali empresa, captei dinheiro e virou pó, vendi a empresa de banana, enfim, tem longas histórias aí. Vamos para o que interessa, a 8ª empresa, lá em 2014, que foi a Stiling. A forma como a Stiling começou é bem interessante. Eu estava mentorando um bootcamp da Startup Weekend na Campus Party de 2014, mais com esse lado de negócio, de business model, e conheci 2 cientistas da computação que estavam iniciando o mestrado, os queridos Milton e Brian. E aí que foi meu primeiro contato com, vamos falar, o povo da academia. Na época eles tinham um aplicativo que resumia notícias grandes em um parágrafo. Me ensinaram o que significava um palavrão chamado processamento de linguagem natural. E de lá começou a história da Stiling. A Stiling usou o processamento de linguagem natural para resumir um conjunto de dados bem interessantes, que são usados de redes sociais e notícias, para ajudar empresas a tomarem melhores decisões de negócio, como gerir uma crise, com base no que as pessoas estão reclamando, estão xingando, entender os mercados, os produtos, as campanhas. E aí segui como CEO da Stiling. Vendemos a Stiling há 2 anos atrás para a Blip, uma empresa brasileira também mineira.
Continuamos com o time de inteligência artificial da Blip, eu sou advisor nessa frente de AI na Blip, e estou hoje com mais outras empresas também no conselho focado em projetos de AI. Estou com a Shopper, que é um player de varejo, estou com o Mercado Eletrônico, que é uma empresa é um SaaS para procurement, estou com a FSB, que é um grupo de comunicação e publicidade membro, agora em breve membro do Axit. E estou com o Axit, né, muito feliz, mentorando junto com o Heinz essa frente de ACS, de seleção de startups. Prazer estar com vocês. Show de bola. Então, o nível aqui está baixíssimo, né? E aí, pessoal, o que a gente trouxe para cá é justamente bater um papo, né, tentar entender, porque no Axit, como a gente havia dito, né, bem como no Ceia, a gente já tem um norte para alguns cases bem validados, para de fato convergir naquilo que é uma pesquisa, né, para de fato empreender e virar um negócio. Então, seja em soluções que às vezes são tão complexas que a empresa não consegue absorver, e a gente trazer esse RH, pesquisadores, né, se tornarem empreendedores, para virar uma spin-off, para virar um braço de tecnologia de uma corporate grande, ou até mesmo já gerar uma solução bem madura em que essa empresa já ande com as próprias pernas, mas e aí está uma lacuna gigante do como que eu faço um cientista virar um cara business, né? Como é que eu mudo uma formação, porque a gente sabe que eu já tive empresa, já quebrei empresa também, já tive empresa de inteligência artificial antes e durante ali a época que eu já estava de fato indo para docência, mas quando a gente trabalha nesse lado dos bastidores, a gente já viu que o cara, ele é mas ele tem que ser 50, um monte de outras desafios, vamos chamar assim, para não falar dificuldade. Então eu queria ver de fato uma percepção de vocês inicial, até do desafio de começar isso, né? Quando a gente fala agora, a gente tem um monte de empresas de um monte de vertentes, mas vamos falar um pouquinho das deep techs, né? Que é de fato onde é o cerne, de onde a gente tem o nosso programa de aceleração e de atração, né? De incentivo para esses novos negócios. Então o Ceia, o Axi, junto com um monte de gente atrás, né? Então Embrap, Sebrae, Fapeg, né? E tem muita gente que nos apoia, inclusive, a atrair esses novos negócios, a inserir tudo isso. Mas eu queria antes que você falasse a visão de vocês do que seria uma Deep Tech e acho que os principais desafios iniciais. Vamos começar pelo começo, né? De uma pessoa que tem não só uma boa ideia, mas que tem ali uma formação acadêmica ou até de outras áreas, mas então a se embrenhar para esse mundo de Deep Tech. No Brasil, né? Na nossa realidade. Porque a gente está falando nos Estados Unidos, em outros lugares que o risco é um fator comum, né? A galera sorri na cara do risco. Lá tem verba para isso à vontade. Não, a gente está falando de uma outra condição que esse cara tá sempre... Que me vem assim de bate-pronto, vendendo um business com NLP no centro do lado desde que era mato, né? Uhum. Para mim no Brasil você vê muito claro um divisor de dois times. Você tem os alquimistas e os cientistas. Você tem as deep techs, que são vendidas por alquimistas, que prometem que vão transformar água em vinho. Que falavam há 4 anos atrás que a análise de sentimento tinha 100% de acurácia. Aí a gente vai descartar essa galera, a gente não está falando deles aqui. Sim. Esse bicho existe, e uma pena que existe. Mas falta deep já, inclusive, no próprio discurso comercial, muitas vezes. Né? Sim. Aqui a gente está falando de empresas que de fato tem uma Deep Tech, ela invariavelmente, se ela for séria, ela tem uma coragem acadêmica. Não tem como ser uma Deep Tech Isso. E você não tem uma... Para aqueles que não sabem o que é uma Deep Tech. Se a gente for encarar como uma empresa de tecnologia que difere de uma Deep Tech, eu acho que é aquelas que estão mais relacionadas com tecnologias. Desenvolva a propriedade intelectual através de tecnologia no core business do negócio. A tecnologia não é algo marginal, periférico para gerar eficiência. Ela está no centro, né? Está no motor, tá seja hardware, seja software. Perfeito. Tem que ter uma propriedade intelectual envolvida dentro da Deep Tech, né? Senão você está transformando uma tecnologia num produto. Aí é super válido, tem diversas empresas gigantescas, Nubank, empresa gigantesca, tem uma Deep Tech. Não tem nenhuma propriedade intelectual ali
foi uma Tem inovação. a propriedade, mas não é tecnologia, né? Isso, É distribuição, é avaliação de crédito, né? Exato, exatamente. Não envolve uma API, uma propriedade intelectual disruptiva ou algo próprio, né? Que de fato sustenta. E o produto business, final né? é algo tecnológico também, né? Acho que a Deep Tech ela vende algo que é tecnológico. E normalmente está na fronteira do conhecimento ali também, né? Então, acho que o ciclo natural de toda tecnologia é você ter o penhasco do hype ali, né? E a inteligência artificial passou por isso, né? Eu acredito que agora a gente está no segundo estágio, que é a planície ali da adoção, em que realmente as tecnologias elas são provadas com fogo ali, se realmente elas são só hype, né? Igual tiveram outras tecnologias no passado. Alquimia. Que aí você chegava e falava, não, isso aqui é o futuro, a gente vai usar isso para sempre. E aí uma das coisas que a gente pode citar aqui, que caiu nesse hype, infelizmente, foram as blockchains, por exemplo. Então você tinha um hype enorme que dava para usar em tudo, mas aí a hora que você senta, né, e acalma e vê com realidade ali a potencial de produto, aí sim você está falando de algo mais sério. Então você sai dessa planície, sai desse penhasco, né, chega nessa planície que é mais de adoção, de vamos sentar e vamos ver o que realmente vai dar, e aí depois você começa a, né, crescer a adoção disso e ficar cada vez mais fácil, né, que é o que a gente está vendo com o NLP hoje. Sim. Então você vê OpenAI, você vê Gemini, você vê Cloud, você vê um monte de empresas, né, que estão popularizando. Hoje uma pessoa ela não precisa desenvolver uma propriedade intelectual para criar uma empresa de, por exemplo, de chatbot. Então, ela é uma aplicação, faz uma aplicação, né? A sensação que eu tenho assim da indústria hoje, vou falar de AI especificamente, que é um Y de ponta cabeça. Você tem numa base desse Y fornecimento de hardware, que a gente comemorou hoje muito, que a gente comprou alguns, e que é uma arena competitiva muito difícil para o Brasil jogar. Tem a NVIDIA, tem Taiwan, tem a Grok. Tem um outro pedacinho, que a gente sabe bem aqui no CEA, que também você não consegue, que faz parte do processo, que são dados. E aqui, muito provavelmente, a gente tem oportunidades interessantes no Brasil, não são óbvias, mas tem oportunidade de jabuticabas aqui, de dados que existem aqui no Brasil e podem gerar muito valor. Esse dado com esse hardware somado vai para o encontro dessa base do Y de ponta cabeça, que são os modelos fundamentais, né? Foundation Models. Também é uma indústria muito difícil para a gente jogar. A gente tem aqui o pessoal da Maritaca aqui se aventurando nesse mercado, um play super desafiador. Quando você tem OpenAI, né, Mistral, Anthropic, já podemos falar bilhões de dólares investidos na questão desses modelos. Só que não para por aí, né? Você tem ainda em cima, e onde também tem muita oportunidade, o desenvolvimento de ferramentas de dev tools, de ferramentas para engenheiros e cientistas melhorarem esses modelos, né? Como você pega, por exemplo, MyScale, AI, como você pega o LangGraph, o set de ferramentas LangSmith, e aí por fim você tem as aplicações. Então, o que eu faço com tudo isso? O que eu aplico? Eu vou fazer uma aplicação para marketing, vou fazer uma aplicação para banco, vou fazer uma aplicação para... Isso pode ser uma aplicação B2C, que é para o consumidor final, na vida dele pessoal, uma aplicação de organizar agenda, de comprar melhor, e uma aplicação B2B, vou vender para uma empresa. Então, me parece que a gente tem esses espaços competitivos, e mesmo aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade enorme, por uma série de razões que a gente pode explorar, né, na corrida dos modelos, dos foundational models e na produção de hardware, tem oportunidade nesses outros três arenas, na parte de data, na parte de ferramentas para melhorar a vida dos desenvolvedores. Tem o caso da Creo AI, que a gente falou rápido, que é super interessante estar aqui. O que eles vendem? Né? Uma ferramenta para criar uma aplicação de AI Agent. E onde eu acho que está assim, a maior oportunidade do brasileiro, que não necessariamente vão ser Deep Techs, mas são nas aplicações criadas em cima de toda essa parafernália. Com certeza. Né? Eu acho que não muda a empresa, ela ser Deep Tech ou não diminui o mérito, ou são dois mundos completamente diferentes, né? Eu acho que esse que é... E tem dificuldades inerentes, né, dos dois lados. Enquanto na Deep Tech ela tem um desafio muito grande de você montar a sua propriedade intelectual, produtificar isso, abordar o mercado, escalar isso. Do outro lado, você tem uma barreira de mercado menor, então você está todo momento olhando no seu
no seu retrovisor, vendo o competidor tá fazendo isso, tá aqui, eu tenho um cara de fora vindo. E aí são desafios diferentes, mundos diferentes. E eu acredito que o mundo de Deep Tech ele não é só ali voltado à área de tecnologia também. Então nas ciências biológicas, cara, eu conheço Deep Techs muito interessantes, assim, e você pensa, cara, não acredito que os caras estão sintetizando proteína no Brasil para atender um problema específico. Então acho que é isso, né? Não é só tangente à área de tecnologia, tem outras áreas também, mas Sim. é aquilo, cada empresa tem um desafio diferente, né? Cara, e a perspectiva, enfim, o exemplo do Y é muito bacana, e falando de dado e da diversidade, enfim, acabo indo muito para fora, e assim, você vê o olhar do cara de fora nessa área tecnológica com a riqueza de dados que só o Brasil tem, pela heterogeneidade que a gente tem. Geograficamente falando, nós somos 5 países diferentes. Exemplo prático disso, tem uma parceria nossa com o Linköping, na Universidade na Suécia, e o pessoal lá tem um monte de arquipélago, um monte de ilhotas, assim. Então eles falam assim, cara, a gente tem que simular demais enchente, vocês têm enchente no Brasil. Aqui, seca, não temos. Então tem terremoto, não necessariamente a gente tem, mas assim, eles têm tantos quadros, né, até epidemiológicos, muito dado, muita informação que o Brasil tem, oportunidades para gerar tecnologias, que eu digo até internacionalizadas, já lá na nascente, a gente tem um potencial absurdo mesmo. E um outro fator que eu só queria destacar também, é desse exemplo que você citou, da diferença envolvendo o hype, né? Eu acho que um exemplo clássico disso a gente vê o metaverso, né? Não se falava de outra coisa, ainda bem que chegou o ChatGPT, passou essa página e a gente viu a diferença do hype, porque não se volta em falar em metaverso e o ChatGPT está aí até hoje em uso e dentro da casa enfim, se você for ver, os números que eu vi ultimamente assim, é de 200 milhões de usuários, é um Brasil, semana usando a ferramenta. Então assim, é um negócio de um outro patamar, é uma API, é uma aplicação disso que a gente está falando, né? E os desafios eu acho que são enormes, você citou o exemplo da Maritac, enfim, da galera brasileira resolvendo nossos próprios problemas e entrando numa briga de gigante. Mas eu queria justamente entender agora o lado mais pessoal de vocês, né? Porque, enfim, já empreendeu na área de NLP, já foi inventar de fazer robótica e carro autônomo no Brasil. Então, assim, tirando o lado, que é um bom maluco que a gente fala, né? Que é o cara que usou justamente essa maluquice de um modo racional, me conta um pouquinho do desafio de ser alquimista, cientista, entender do business, entender do produto, entender, então assim, do jurídico, o cara acaba sendo uma equipe, né? Uma empresa que nesse estágio, né, se a gente for pensar da consolidação disso, é uma complexidade ímpar, só quem já passou por isso sabe. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês a perspectiva, né, nessa linha de quem está começando, de novos negócios que está começando, esse desafio absurdo que tem de um monte de uma formação multimodal que você tem que ter para gerir uma empresa, uma Deep Tech hoje em dia. Cara, eu acho que assim, olhando para trás agora, é uma loucura total. Né? Você olha para trás e fala, cara, eu não tinha a mínima ideia no que eu tava me metendo, né? Porque... Sério? Cara, eu assim, a gente começou a Syncar em 2018 e a nossa motivação na época era falando assim, cara, eu quero trabalhar com robótica. Eu estudei a vida inteira para poder trabalhar com robótica. Aí eu chego e eu vou trabalhar onde? Eu olho pro Brasil e falo assim, eu vou trabalhar com robô aonde? Não tinha. Eu falei assim, cara, beleza. Aí eu começo a pesquisar lá fora a empresa, falo, vou mudar, sair do Brasil e ir embora e vou trabalhar com robô fora do Brasil. Aí você começa a ver, aí você vê as empresas fazendo robô, né? E na época o robô de serviço estava surgindo, né? Que o Ibot, Starship, Serve, que era Postmates antes. E aí eu olho assim e falo assim, cara, esse negócio que os caras estão fazendo, assim, tem alguma coisa que não parece que encaixa. Um modelo de negócio esquisito. E aí eu falei assim, cara, se eu fosse fazer um robô desse, eu faria dessa forma. E aí dessa conversa começou a fluir, e aí eu faria isso, e aí eu faria isso. Aí eu fui conhecendo pessoas, né? Conheci o Matheus, conheci o Evandro, conheci o André. E a gente foi amadurecendo essa ideia e a gente começou pensando em fazer assim, cara, vamos fazer um robô para armazém. Logística, você tem ali um problema gigantesco, né? Só o custo logístico do Brasil é 13% do PIB.
Então você olha e fala, cara, como que eu consigo, né, otimizar esse processo, né? Parece ser muito mal otimizado. E aí a gente pegou, vamos fazer um robô, então ele vai ter 300 quilos, vou levar 1,5 tonelada. E aí beleza, aí achamos um parceiro que já tinha mercado nisso, já tinha esse robô, só que ele não era autônomo, era um carro que um cara dirigia, era um rebocador. A gente falou assim, cara, beleza. E aí, vamos fazer então. Quantos desses vocês vendem por ano? Aí os caras falaram, 6 no ano bom. Você tá maluco, não vou conseguir. Como que eu vou sustentar essa empresa vendendo 6 robôs por ano? Não tem como. E aí a gente foi. Então eu acho que essa é a primeira mentalidade, a primeira dica, né? Não se apegue na primeira ideia, que ela com certeza não vai ser a última, né? E foi esse, a gente saiu e falou, não, isso aqui não faz sentido. E aí a gente foi fazendo um downscale até a gente chegar num robô, e a ideia foi, vamos ser o mais genérico possível, né? Eu tenho que abrir o meu funil, eu tenho que dar um tiro que eu consigo de 12, para acertar longe vários mercados e provar aquele que faz mais sentido. E aí essa foi a primeira tese do SimCar Delivery, que é o modelo de robôs que a gente tem hoje, e daí a gente começou a evoluir, né? Em 2020 fizemos um piloto com o iFood dentro de shoppings, fazendo a primeira milha. O piloto foi muito legal, foi muito impactante as métricas que a gente conseguiu pegar, né? Reduzir quase a metade o tempo de primeira milha ali. E já em 2021 o iFood investiu na SimCar, a gente começou a escalar a quantidade de frota e agora a gente está num ponto que tem uns quase 300 robôs reservados aí por cartas de intenção e pré-venda. E pensando não só no mercado brasileiro, mas no mercado internacional também. Então, Canadá e Irlanda a gente já tem operações e começamos a expandir nesses mercados, né? E aí vem aquela ideia, né? Você fala assim, cara, Brasil exportando robô, é verdade, né? Então não é só japonês e americano que faz robô. O brasileiro faz também, faz muito bem. Então acho que dessa trajetória, lições que a gente pode tirar para quem estiver nos ouvindo aí não se apegue na primeira ideia, vai um passo de cada vez. E tem uma coisa que você coloca que eu me identifico muito e vejo em outros empreendedores que a gente conversa, que existe um hardware para empreender e nem todo mundo tem esse hardware, da mesma forma que existe um hardware para ser um executivo numa multinacional e nem todo mundo tem esse hardware. Uma das características desse hardware para empreender é você ter a tal da resiliência, ou vamos falar em termos, cair do cavalo e montar de volta, né? Várias vezes, concorda? Sim. Então você testou lá, se você tem certeza que vai dar certo essa ideia, fracasso total, tem que refazer o código, tem que refatorar o código, tem que refatorar o produto, o pitch. Então essa predisposição, energia, isso consome muita energia. Então, não é fácil, você não vai acertar raramente vai acertar. Precisa entrar preparado, saber que você vai cair do cavalo, montar de volta, cair do cavalo, montar de volta, cair do cavalo, montar de volta. Se não, que foi um pouco do meu caso, foram 8 empresas. Pô, não foi de primeira? Então não é só criar uma startup e ficar rico? Não é só dar um nome. Não é. Coloca no GPT, como eu fico milionário. Gera uma logo, né? Vai no coworking e pronto, vai ficar rico. Os americanos têm chamado isso muito de grit. Tem até pesquisa sobre isso, que é bem essa garra de falar, eu não vou desistir. Agora, fazer isso mais jovem é mais fácil. A gente tem um bebezinho em casa, esse fica mais difícil. Aumenta-se as responsabilidades. Então é legal que acho que a maior parte da galera que está escutando está numa idade, numa fase de vida que talvez possa tomar mais riscos. Sim. Do que quando você passou lá dos 30, no 40 e as algemas estão um pouco mais pesadas, assim. A tolerância do risco vai diminuindo, né? Diminui. Mas legal. Agora, trazendo um pouco assim do lado do estilingue, da trajetória, que eu acho legal de colocar eu sempre gostei de tecnologia, mas como eu já falei, era do time de negócio. E quando eu tinha quebrado abri uma empresa chamada Gula lá, que fazia delivery de comida fresca porcionada em casa, e eu brinco que era a pegadinha do e-commerce, porque eu entrei achando que era um business de tecnologia e eu descobri que não era, que era de separar alface, comprar bem alface. Enfim, foi uma cagada, não tinha cultura brasileira para comprar, o negócio faliu. E aí eu comecei um processo de autodescoberta, de
busco cada alma, falei, o que eu vou fazer da vida, né? E eu queria trabalhar com tecnologia, continuava querendo trabalhar com tecnologia. Mas qual que era a minha dificuldade? Eu não sabia, não tinha um co-founder de tecnologia. É o que sobra aqui. Né? Eu não tinha esse co-founder. E eu lembro que eu fiz uma lista, eu falei assim, que business que eu gostaria de fazer? E meu sonho era trabalhar com Big Data. Mas eu não consegui dar ação a essa frente, porque eu não conhecia ninguém de confiança e competente para montar uma empresa. Aí acabei montando um Venture Builder, que chamou Play, e segui a vida com isso. E eis que, acho que aí, o destino, Deus, a energia do mundo me coloca e me apresenta com dois cientistas da computação. Quando eu olho aqui pro CEIA, e eu vejo que hoje a gente tem mais de 700 bolsistas, pesquisadores, né? Eu falo, cara, deve ter muita gente marcando bobeira do lado de negócio que está procurando alguém como você, como a gente, né, aqui no CEIA, com essa característica de engenheiro, empreendedor, e não sabe por onde começar. Agora, também, aí a gente pode... É o meu lado, eu ia comentar isso, cara, porque a gente, saindo de founders de tecnologia, é importantíssimo você ter um contato com a galera de business também. Deixa eu fazer só uma destilação disso aqui, porque a conclusão é não seja um eu time. Dê a mão, né? Então, assim, a ideia é trazer um cara, não é ser bom em tudo, e na verdade ser mais ou menos em muita coisa. E tem 3 elementos aí. Mas você chamar a galera, fazer uma divisão de responsabilidades e conseguir focar naquilo que de fato você é bom e deixar aquilo que o outro, né? No caso, seja o lado da administração, seja o lado técnico, a gente tem inclusive lado a lado aqui dois, nesse exemplo, hoje já se mistura, né? Enfim, hoje você já tem uma visão bem mais multimodal, mais madura, mas no começo busque o recurso, busque a pessoa, né? Busque a assessoria, enfim. E talvez, me disse se você concorda, Lucas, acho que tem aí 3 ingredientes. Se ele está em 2 pessoas, 3 pessoas, vai ser, acho que raras exceções vai estar em uma pessoa, mas tem 3 ingredientes que para começar um negócio eu acho que é importante ter. Tem o ingrediente da engenharia, Sim. Tem o ingrediente do produto e tem o ingrediente do desenvolvimento de negócio. E a gente pode falar um pouquinho mais do que é cada um desses 3. O ingrediente da engenharia, repara que não é o ingrediente do cientista. Que, né, fazer paper, colocar NLP com F-score de 80, não sei o que, Sim. uma coisa. Fazer uma empresa que processa 60 milhões de publicações por dia em real time é outra coisa. Exatamente. Né? Base de treinamento, eu lembro que na época em Opinion Mining, a galera de Opinion Mining, alguns papers de outros levels, eles treinavam com os livros do Harry Potter. Eu falei, isso tá de sacanagem, cara. Vai fazer... Não, isso é treinar com dado de review da Samsung, dado de rede social, estão falando com Twitter de 140 caracteres informal. Né? Então, engenharia precisa pelo menos ter a predisposição a se desenvolver como engenheiro, que é diferente da vida de um cientista. Sim. Isso acho que você pode falar disso melhor que eu. Fala da parte de engenharia, eu posso falar mais da parte de produto, que talvez seja mais a minha praia, e negócio a gente fala junto. Boa. Cara, isso aí é crucial, assim, porque é aquela ideia, me deu uns flashbacks aqui agora, né? Isso que tá... Caramba, quando a gente tava falando a hora que a gente tava falando de cair, subir, a gente tinha um escritório aqui em Goiânia, cara, e quantas vezes eu já quis jogar esse robô pela janela, não funcionava, eu falei, mano, não é possível, ele quase virou cara. um drone, né? Quase, cara, quase que ele caiu ali, infelizmente, mas assim, por quê? Poxa, você tá fazendo um robô, tô fazendo um robô, eu quero que um robô funcione muito bem. Poxa, que legal, pô, fiz um robô, funciona muito bem o robô agora, legal. Fazer o segundo já é o primeiro desafio, que aí depois eu tenho que dar suporte para 2 robôs, eu tenho que, quando eu atualizar o software, atualizar os 2. Eu preciso de uma ferramenta agora para eu poder fazer a gestão de frota, eu não tenho um robô só mais, eu tenho 2, então eu preciso mandar missão, eu vou mandar para esse robô e aquele robô. E aí vai surgindo requisitos ali de... e são um pouco requisitos de produto, mas também de escala, que fogem daquele escopo inicial que você tinha da sua propriedade intelectual, que é um robô que anda autônomo, que faz entrega. Agora você tem uma frota, agora ele está interagindo com pessoa, ele está interagindo com
com elevador, e aí transformar num processo de engenharia, tanto de desenvolvimento, né? Então a gente vem de uma cultura de, poxa, beleza, eu tenho várias metodologias de desenvolvimento e tal, mas nenhuma delas funciona muito bem para hardware. Você tem que montar aquela que tem mais aderência com o seu nicho. Então, eu acho que assim, vários dos desafios de engenharia, né, são bem diferentes, porque você tem que desenvolver bem, né, e de forma rastreável, com múltiplas pessoas, com um time grande, espalhado no Brasil inteiro. Você tem que garantir que você consegue atualizar todos os robôs, não importa onde eles estão, né, ou fazer o deploy dessa solução. E você tem que aguentar a escala, né, que é o desafio de você processar múltiplas requisições ali. Isso vai ser no primeiro momento, Isso. mas já tá Pensado. ciente que vai chegar, se tudo der certo, vai chegar essa hora. Então tem que ser pelo menos escalável. Você tem que pensar já a solução ela sendo escalável, porque você quer ter sucesso, você quer chegar nessa escala. Mas aí chega em vários desafios de produtificação depois. Até vou levantar a bola para ele, porque já vou relembrar aqui, então a gente tem rastrear. Vamos chamar usuário, rastrear a solução. Se a gente está falando do advogado que está automatizando, não vou nem falar muito da parte só do robô. Sim, claro. De qualquer outra solução. A gente está falando de atualizar hardware, que seria o quê? Né? Manutenção dessa IA, porque isso é muito perecível no dia de hoje. Né? E o outro é o escalar. E aí se dá continuidade e aumentar tudo isso que entra justamente no seu ringue. Um complicômetro que é software e hardware. Né? E hardware, exato. Mas pensando em soluções gerais, né? É físico a brincadeira. Exato. Tem esse fator complicador. Mas pensando em linhas gerais, é só trocar o hardware ou o software por uma solução, se a gente está vendo. A metáfora que eu gosto é... Imagina que você chegue e fale, construa um edifício. Né? O que o engenheiro vai fazer? Ele constrói um edifício que não cai, que tenha a tecnologia, seja de drywall, ou cimento, ou metal. Ele sabe como construir um edifício. Só que tem uma pergunta importante para quem quer o edifício. Eu só falei que é edifício. É uma casa? É residencial? É de alto padrão? Ou popular? Ela é um estabelecimento comercial? É um restaurante? É uma franquia, fast food ou um restaurante à la carte? Concorda que sim? E isso é o trabalho, não do engenheiro, é o trabalho do produteiro. Que talvez seja o arquiteto. Sim. Ou o incorporador de quem da construção do edifício. Então, o engenheiro, ele precisa ser muito bom em saber que a casa pode começar de palha, depois os 3 porquinhos, depois vai de tijolo, depois vai ficar de aço. Mas sabe fazer isso. E se não sabe, vai saber aprender a fazer isso. Né? Porque também não vamos... Assim, quando a gente começou a Stiling, meus sócios estavam fazendo mestrado um deles em NLP, o outro em SNA, de análise de comunidades, nunca tinham construído um software na vida. Então não vamos também pintar que todo mundo nasceu pronto, sabe? Mas saber aprender a engenhar, entendendo que engenhar não é ganhar um award de um paper, tem uma distância enorme disso, em código, em escala, etc. Agora, o produteiro, que talvez seja uma das maiores peças importantes para complementar o engenheiro nisso que a gente está falando, ele é o cara que vai falar, olha, tem um mercado, eu entendo esse mercado tem uma dor, esse mercado, ele já existe, significa que transaciona dinheiro nele de algum jeito, um pedacinho desse dinheiro é o dinheiro que eu vou trazer para o meu negócio, e o meu produto ele vai ser a ponte entre um jeito antigo que ele fazia aquela determinada tarefa, aquele determinado job to be done que a gente fala, para um novo jeito que vai ou economizar dinheiro dele, ou ele vai ganhar mais dinheiro, ou ele vai ser promovido, né? E ele vai ter um ganho com isso. E aí o produtor ele enxerga isso, talvez antes ou diferente do que o mercado, mas ele não sabe construir a casa. Aí ele tem o bom engenheiro que vai chegar e falar assim, o produtor contribui muito no quê? Obviamente o engenheiro também, mas vamos falar que é 80-20 e depois é 20-80. O engenheiro constrói, o produtor também tem que entender como constrói, porque senão... Né? E aí começa essa dupla. A gente falou que eram 3, mas aqui tem uma dupla, certo? E só o engenheiro, o que acaba acontecendo? Ele acaba, que a gente estava brincando aqui no café antes, ele acaba criando um produto que contém taurina, e ele vende taurina, consuma taurina. Não sei se vocês sabem que taurina é o princípio ativo, o ingrediente principal do Red Bull.
E na prática as pessoas não compram taurina. As pessoas compram um produto à base de taurina, que chama Red Bull ou Monster, que tira o sono, ou que te dá asas, ou que é descolado, enfim, tem um benefício. Sim. Né? Acho que trazendo isso pro contexto da AI, né, é você falando, nossa, cara, eu quero fazer o meu produto aqui de LLM, eu vou usar um LLM e ela vai conversar aqui com todo mundo no estado da arte, vai fazer... E, na verdade, às vezes o que o cara precisa é algo muito mais simples, né? Que você, com EFL você resolvia. Então, eu acho que esse é uma nuance, né? E é a primeira barreira que você bate a cara é você tentar fazer o que é legal e não aquilo que é funcional. Uhum. E aí eu acho que... Disso que você trouxe do legal e funcional, e assim, é legal a gente ter consciência que pela natureza do CEIA, a gente tem um bias. A gente trabalha com tecnologia, somos cientistas... já tô quase virando, vai sentir. Isso aí. Pelo menos já tenho a bolsa de... É bolsista. De pesquisador. E aí, mas a gente tem um bias, é importante saber que tem um bias, que é começar pela tecnologia e não pelo problema. Uhum. Então, quanto mais consciência a gente tiver disso, os negócios, eles... Geralmente, a escola de empreendedorismo fala exatamente o contrário. Ela comece pelo problema e vá atrás da melhor tecnologia. A gente tem o bias de começar pela tecnologia. Vamos saber disso e não esquecer que vai ficar mais fácil a gente procurar o problema que a gente precisa resolver. Não, exemplo clássico, tem um engenheiro do nosso time aqui, e aí eu vou dar um abraço pro Pedro aqui, que por ele a gente colocava um braço para apertar o botão do elevador. Vou botar um braço na tampa do robô, porque é legal, pô, trabalhar com o braço, botar o braço pra... Isso é muito legal, mas não é nada funcional, né? Então, acho que esse é a nuance que você, como um founder de tecnologia, né, tem que sempre estar checando esse bias. Falando assim, cara, eu tô fazendo isso porque eu quero fazer isso e é legal pra caramba, porque eu sou um hacker, eu quero mexer, me fuçar no negócio, ou é porque é a melhor forma de resolver aquele problema, né? E até para contextualizar todo mundo que tá nos assistindo também, a Syncer... hoje os robôs já sobem desse elevador não usando um braço, né? Não usando o braço, mas já consegue mais fácil se comunicar com o próprio sistema do elevador, né? Exatamente. E de uma maneira sem o braço, apesar de mais divertido, ainda assim cumpre a missão, né? Pô, ia ser bem legal ter um braço, igual o Spot lá da Boston Dynamics tem o bracinho sim, pra abrir a portinha, segura a porta. Legal. Mas só o braço já é mais caro que o robô inteiro, então acho que não fica funcional. Aí o que acontece? Aí você tem um robô que tem ou não tem um braço, que é um produto perfeito para logística, né? Que não vou usar o teu caso, vamos falar de uma forma mais... Você tem um produto incrível, mas você precisa vender esse produto. Sim, exato. E essa conta tem que fechar para você e para o cara que está comprando, né? E você não quer vender para uma pessoa, geralmente, você precisa vender para o mercado inteiro. Aí entra esse terceiro superpoder, que é a parte de desenvolvimento de negócio. Certo? Sim. Então, existem várias empresas com produtos incríveis. Produto incrível, a tecnologia incrível, mas ela não escalou, ela quebrou, ela não voou, por quê? Porque não tinha o conhecimento de desenvolvimento de negócio. O que é o conhecimento de negócio, talvez em caixinhas? O tal do go-to-market, como que eu vou para o mercado, como que eu vou distribuir, né? Como que vai ser minha força comercial, como que eu vou fazer meu marketing, como que eu vou fazer não o product market fit, mas o pitch market fit. O mesmo produto, você consegue vender ele de várias maneiras. Sim. Você consegue pegar uma aspirina e vender ela para curador de cabeça, só que você consegue também pegar uma aspirina e vender para um cardíaco. Que é um outro, é a mesma aspirina, você tem um pouquinho de dose reduzida. Então, a produtização comercial é tão importante quanto o resto, e aí para começar um business, né, e você se lanchar, esses três superpoderes, se a gente puder brincar, da engenharia, do produto e do desenvolvimento de negócio, ele precisa estar lá no time. Se não tiver, tem que ir atrás. Tem que ir atrás, exatamente. Concorda? Concordo totalmente. Isso acho que é assim, cara, foi a minha primeira experiência de empreendedorismo. Eu acho que muito do que a gente está falando aqui agora
é as quedas do cavalo que você toma, entendeu? Então a primeira é querer fazer a coisa legal e em vez da funcional. A segunda é você pensar numa tecnologia em vez de um produto. E a terceira, você não saber como que você vai vender, né? Eu acho que isso, no primeiro ano de toda a startup, você tem que responder essas 3 perguntas ali, senão ela já tá morta. Isso. Então, num produto de Deep Tech, né, a gente voltando à conversa inicial, eu acredito que tem dificuldades além ali do que esses pontos que a gente trouxe aqui também, né? Então, o terceiro é como que você se protege do mercado como um todo, como que você vai pegar aquela tecnologia e vai garantir que você tem o controle dela e que você vai ser o seu diferencial, porque se você é uma empresa que foca no Deep Tech, você tem a propriedade intelectual, mas você não protege ela e depois todo mundo pode usar, você deixou de ser uma empresa de Deep Tech, agora todo mundo tem a mesma tecnologia, né? Boa. Bom, gente, pior que tem um monte de coisa muito legal que a gente ainda precisa discutir. Só que nós temos também a programação local aqui do Conecta. Então, de novo, o Conecta Mais é justamente para que o nosso Conecta Ceia 2024 não termine, né? A gente tem, de fato, mais conteúdo, como vocês estão vendo aqui, uma aula de empreendedorismo, de administração em todas as frentes, né? Se for vendo a maturação lá da ideação ao go-to-marketing, são 2 feras, 2 caras que são muito experientes e 2 pesquisadores também do CEI e do Axit. E só lembrando, né, para aqueles que estão começando, queria que você desse uma última mensagem então aqui para a gente encerrar, porque o Axit em si, né, e o próprio CEI não só já pega negócios para gerar uma API, que é o coração de uma Deep Tech, mas também no Axit uma parte de capacitação empreendedora, que a gente pode não só ajudar com o fomento, mas também com as habilidades, né, que, enfim, essa frente multimodal que de fato um negócio exige. Então eu queria que vocês deixassem uma última mensagem rapidinho para a gente encerrar, para quem está começando, para quem de fato tem excelente ideia, tem uma tese de mestrado e de doutorado, já tem uma POC validada até em mercado, mas ainda não monetiza. Por onde eu começo? Seja em fomento, seja treinar um pitch, enfim, aquilo que tá no seu coração mesmo, assim, daquilo que fala assim, cara, pra mim, que funcionou pra mim, foi aquele ponto de virada, pra Stiling virar, pra Syncer virar, dar esse corte pra gente, inclusive, ter aqui. Cara, pra Syncer, e aí voltando, como se fosse um conselho, vou fazer um exercício mental e fazer o conselho que eu daria pro Lucas em 2018. Errar rápido, né? Resolver rápido o business é mais importante do que resolver o tech. Para mim, eu acho que a gente passou tempo precioso resolvendo tech antes de ir a mercado, e eu poderia ter ido a mercado e estar mais avançado hoje, né? Lógico que nem todo mundo vai ter essa oportunidade, mas eu acho que eu remeteria a jornada ali do Bill Gates, por exemplo, vendendo o Windows IBM antes de ter o Windows. Então, valide o mercado, vê o apetite do prototipa rápido, né? Prototipa rápido, mostra, valida, pô, é isso mesmo, que dê um fit, ok. Aí agora eu foco nos específicos do técnico ali para poder aplicar e deslanchar. Show. Eu acho que assim, eu vou colocar um ponto que ele é zero técnico. Minha primeira conversa com os meus sócios Stiling, quando a gente falou, vamos abrir uma empresa, não tinha nem nome ainda. A primeira conversa foi sobre o quê? Foi no Subway, lá da rua principal de Ouro Preto. Foi sobre valores e princípios dos 3. Pra gente entender se a gente realmente acreditava e concordava nas mesmas coisas. A gente não tinha nada sobre negócio. Essa é a raiz da cultura da empresa que você vai formar. Então, e um dos grandes motivos de falência de empresas é porque os sócios não se deram bem e foram só se conhecer lá na frente. Na hora que você come sal, é geralmente quando você conhece quando acaba um primeiro pacote de sal é que o casal se conhece, né? E sócio é o tipo de casal. É isso aí. Então, quanto antes você conseguir conversar com os teus sócios e tentar pelo menos simular, fazer bons contratos, alinhar princípios que regem essa relação valores, né? E ensaiar se isso orna ou não orna. No inglês fala tem fit, né? É importante, porque aí não adianta nada de produto ou tecnologia, etc., se os sócios
assim, muito fresco. Eu tô agora envolvido em 2 startups. Uma delas, ela tá com risco seríssimo de vida, porque teve problema com o founder. Briga entre 2 founders. Tem aquela máxima de que sócio só é bom em números ímpares e 3 é muito, né? Mas legal, gente. Muito obrigado de novo pela participação. Eu espero que todo mundo tenha gostado da nossa conversa mais pro lado empreendedor e não tanto da pesquisa, que tem igual importância aqui, né? Novamente, é uma das principais ações do CEI e do Axt no momento. E é isso, fica ligadinho aí. Teve mais esse episódio fantástico nessa temática, teremos outros. E o Conecta CEIA 2024 continua. A gente continua aqui no Conecta Mais junto, falando mais de ciência, falando mais de inovação e cada vez mais, de fato, melhorar nossas vidas e a vida do país utilizando tecnologia, utilizando ciência. É isso, um abraço, obrigado novamente. Então é isso, pessoal. Mais um episódio muito bacana aqui no Conecta Mais, o podcast do Conecta CEIA 2024. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse papo. Tem muito mais conteúdo e muito mais iniciativa também nas nossas redes sociais. Só acompanhar lá no Instagram, @CEIAUFG e @AXTOficial. Também nos nossos sites, né? ceia.ufg.br e axt.ufg.br. Para mais informações e qualquer outra iniciativa, nos busquem por lá e fiquem ligadinhos para mais episódios aqui do Conecta Mais. Um grande abraço.